De cada 10 pessoas que tentam emagrecer, 8 desistem antes de completar 6 meses. Não é possível emagrecer se a gente não faz isso daqui. Se eu tivesse que emagrecer, se eu estivesse acima do peso, com o conhecimento que eu tenho hoje, com tudo que eu fui acumulando de experiência ao longo de mais de 15 anos, eis o que eu faria. Vou te dar um passo a passo, tudo baseado no que há de melhor, de mais atual em evidência científica, podcast que eu já participei, tudo que eu falo e passo para os meus pacientes. Baseado nisso tudo, vou tentar resumir aqui num único vídeo para que você possa ter algo aplicável no teu dia a dia. Você precisa gastar mais calorias do que você ingere ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo de meses. Por exemplo, de segunda a sexta-feira você teve um déficit de 500 calorias. Provavelmente você vai chegar na sexta-feira com um peso um pouco menor do que na segunda-feira. Só que se no teu final de semana você teve um superávit calórico de 1.000 calorias, você vai ganhar peso. Na tua segunda-feira você vai estar mais pesado do que na sexta-feira. Portanto, é importante que essa conta ela seja fechada ao longo da semana, durante meses, durante anos. Aqui eu preciso falar de um jeito que você tome as rédeas aí da situação e agora, a partir de agora, cara, a partir de agora a gente vai ser implacável. Então eu considero que você que está consumindo esse conteúdo está cansado de ficar patinando no mesmo problema e agora você deseja ser implacável no teu projeto e no teu planejamento para atingir melhores resultados e para que você possa efetivamente melhorar a tua relação com a comida, melhorar a relação tu contigo mesmo a partir disso, melhorar a tua autoestima e, por tabela, obviamente, emagrecer, ter mais saúde. Eu entendo que você é essa pessoa. Se você não é essa pessoa, talvez este conteúdo agora, neste momento, não seja o ideal para você. Então chegamos à conclusão de que para você perder peso, você precisa de um déficit calórico que seja sustentável no médio e longo prazo. O teu objetivo para emagrecer é conseguir manter o déficit calórico pelo máximo de tempo possível. Agora, quais são as metas que irão permitir com que isso aconteça? Ou, pelo menos, irão aumentar a probabilidade de que isso ocorra. Eu dividi aqui em 3 para facilitar a tua vida. A gente precisa manter o máximo de saciedade ao longo do tempo. A grande maioria das pessoas, e talvez você veja isso na prática, elas começam a ter dificuldade de sustentar uma dieta porque no médio e longo prazo o organismo ele tenta compensar isso aumentando o apetite, aumentando a fome, e aí você vai ver que o teu esforço precisa ser muito grande e a coisa ela começa a desandar porque obviamente você aumenta as porções e de repente você até se sente frustrado por estar fazendo isso e aí você diz que já que não estou conseguindo manter a dieta, então eu não vou mais continuar fazendo isso daqui. Todas as estratégias que a gente vai ver, elas precisam contemplar cada um desses pontos aqui. Elas precisam te ajudar a aumentar o gasto energético e considere aumentar o gasto energético não apenas a partir do exercício físico, mas de atividades diárias, coisas do teu dia a dia, subir pelas escadas, no lugar de pegar o carro, você vai andando até o supermercado, fazer uma leve caminhada. Se você trabalha o dia inteiro, você criar pequenos momentos e intervalos do teu dia ali de 5 minutos, vou tomar um café, vou beber uma água, vou levantar, vou esticar, lavar alguma coisa. É assim que você pode aumentar o teu gasto energético, além, obviamente, do exercício físico. As micrometas que a gente vai colocar ao longo do nosso dia, elas precisam favorecer a nossa capacidade de manter a motivação no médio e longo prazo. Quanto mais você consegue manter a tua motivação no médio e longo prazo, maior vai ser a capacidade que você vai ter de sustentar esforço. O contexto no qual a gente vive, onde existem muitas tentações, custo e esforço. E isso vai ser para absolutamente todas as pessoas. Cada um desses passos tem o objetivo de me permitir e dar condições para que isso daqui ocorra. Ajudam a manter o máximo de saciedade possível, me ajudam a aumentar o meu gasto energético, me ajudam a manter a motivação no médio e longo prazo. Se você tem uma carga genética importante para o sobrepeso e para a obesidade, vem de mãe, vem de pai, vem da família, de toda a estrutura e núcleo familiar no qual você foi desenvolvido, você vai precisar se esforçar mais. Essa é uma notícia que eu preciso te dar. Sim, não é justo. Você vai se sentir muitas vezes injustiçado. Você vai se perguntar, mas por que tal pessoa come isto, pode fazer isto, e eu, se eu faço isso, o resultado é diferente? Porque você tem uma genética distinta. Não significa que é pior, não significa que é melhor. A gente tem algo próximo de 80% dos genes que influenciam o sobrepeso e a obesidade e no cérebro. Então, considerando que eu tenho essa carga genética, eu precisaria ser ainda mais implacável nas minhas decisões. A falta de tempo é um dos obstáculos. Então, se você tem falta de tempo, qual é uma possível solução? O que eu faria? Cara, eu deixaria refeições simples, práticas. 4 refeições ao dia, no máximo. 3 a 4 refeições por dia,
com alimentos simples, sem inventar muita coisa diferente, nada muito complexo. Fruta, uma suplementação de alguma proteína para facilitar minha vida no lanche da tarde, alimentos práticos que eu possa deixar e congelar, marmitas prontas que eu possa congelar, arroz, frango, carne, uma salada ali simples, nada muito complexo. Praticidade, eu apostaria na praticidade. Muita fome, muito desejo por alimentos mais calóricos, por isso que a gente precisa ter estratégias que não necessariamente vão eliminar a tua fome, até porque isso não faz sentido. A fome é um comportamento importante para te motivar a buscar comida. Sentir fome é natural e é normal, é saudável sentir fome. Se você não sentisse fome, seria bem provável que você tivesse dificuldade de você se manter bem nutrido. Então, o problema não é sentir fome, o problema é a intensidade, a magnitude com que essa fome ocorre de maneira tal que você vai se sentindo cada vez mais desconfortável e com dificuldade de manter a dieta ou as mudanças que você está tentando implementar que culminem em déficit calórico. A tua fome ela vai aumentar com a perda de peso. A gente precisa criar estratégias para que essa fome ela não seja excessiva. Então, o que eu faria? Eu vou mostrar para você. 3 a 4 refeições, pelo menos com proteína em cada uma das refeições. A proteína é uma excelente forma de aumentar a tua saciedade. O máximo de fibra possível em 2 a 3 refeições. Onde que você encontra fibra? Aveia, chia, linhaça, fruta, vegetais de forma geral. Fibra na dieta. Água. Pelo menos a ingestão de 2 litros por dia, 8 copos ou 2 litros por dia de água, líquido, beber água. Beber água é importante para aumentar a saciedade. E aproveitaria algum dia da semana para deixar as refeições que são mais difíceis prontas. Então, se o meu jantar é a refeição mais difícil, porque eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa à noite, cansado, depois do trabalho ou da faculdade, e eu sei que é a hora do dia mais difícil para mim, eu faria de tudo para deixar essa refeição pronta, fácil, acessível e saudável. Se você ficar consumindo conteúdo aqui na internet que diz para você que precisa de mais disciplina, que o que você precisa é de força de vontade, que o que você precisa é de fechar a boca, que o que você precisa é de isso daqui, algo isolado e pontual, você não vai ter sucesso no teu processo de mudança, você vai se frustrar. Entenda que a tua genética e a genética para o sobrepeso e obesidade foi muito útil e muito importante em um contexto evolutivo no qual a gente tinha uma escassez de nutrientes, uma escassez de alimentos, uma escassez que hoje não é a nossa realidade. Então não é um defeito na tua genética, é simplesmente que o nosso ambiente mudou. A oferta de alimentos aumentou, a oferta de alimentos mais calóricos aumentou. E você tem uma vulnerabilidade genética, então a tua motivação, a tua fome, o teu desejo de querer comer algo que seja mais calórico, principalmente se você já aprendeu a fazer isso porque você teve contato, ali você criou um repertório que hoje dificulta e sim vai tornar o processo mais difícil para você. Eu preciso ser mais implacável ainda com as minhas decisões. E se existe uma desvantagem em mim, eu preciso criar barreiras que me permitam diminuir, reduzir a intensidade e a magnitude com que essa vulnerabilidade se manifesta. Você precisa se proteger ainda mais. Se você tem uma carga genética importante para o ganho de peso, sim, você vai precisar se proteger ainda mais, talvez, do que outras pessoas que não tenham essa influência genética tão forte. Então, as tuas decisões vão precisar ser, em algum nível, um pouco mais rígidas. Você vai precisar criar regras que te protejam um pouco mais. Só que é um esforço que ele precisa ser sustentável. E por isso a gente precisa de motivação. Quanto mais você consegue manter a motivação, maior a tua capacidade de sustentar esforço. Por isso que eu te alerto. Tudo que eu vou passar aqui para você vai reduzir muito a complexidade da tua vida e do teu processo. Então já estou deixando isso como um alerta. Olha, observa e modela o que for útil para você. O que não for útil para você agora, não coloque em prática. Ou te permite colocar em prática. Veja, não foi útil, agora eu não estou conseguindo. Coloque o que você consegue, de fato, tirar de proveito do que eu vou te passar. Eu não posso cometer o erro de simplificar demais a tua complexidade. Mas, num vídeo no YouTube, num vídeo aqui no canal, eu também não posso, num único vídeo, te passar toda a complexidade do processo, porque senão você não vai entender nada. E você não vai conseguir, de fato, se mexer. Você vai paralisar. Um excesso de informação que vai te paralisar. De repente, esse conteúdo pode servir para você como um posto de gasolina que você vai abastecer.
Toda vez que você se sentir um pouco desmotivado, você vem e volta nesse conteúdo, assiste de novo, vê o que pode funcionar, faz ajustes, muda dentro da tua realidade. Eu não posso considerar as tuas dificuldades de maneira individualizada porque eu não sei quem você é. Então o primeiro passo é esse, você precisa identificar obstáculos, possíveis soluções. Assiste o conteúdo onde eu falo um pouco mais sobre isso. Link aqui na descrição. Você precisa ter clareza de quais são os obstáculos que estão te impedindo de você atravessar do outro lado, de você continuar na tua jornada, no teu caminho. Quanto menos obstáculos você tiver, mais fácil vai ficar o processo. Isso é claro para ti. Quanto menos obstáculos, mais fácil é que você consiga colocar esforço e sustentar o esforço no médio e longo prazo. Obstáculo, solução. Obstáculo 2, solução. Obstáculo 3, solução. Se você não sabe uma possível solução, deixa aqui nos comentários, pergunta para algum nutricionista, alguém que você confia, o que você poderia fazer. Eu te ajudo, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Ou então, cara, utiliza a inteligência artificial a teu favor. Vai lá, ChatGPT, eu tenho tal obstáculo, me dá 2 possíveis soluções. Vai lá, ele vai te dar. Alguma coisa vai te dar. Número 2, o que eu faria? Reorganizaria o meu ambiente alimentar. Como a gente faz isso? Eu iria remover todos os estímulos e altas tentações que me cercam. É muito difícil que você consiga manter uma dieta lidando com tentações o dia inteiro, na geladeira, principalmente dentro de casa, com pessoas te convidando diariamente para consumir alimentos que são mais calóricos e que não te ajudam nos teus objetivos. É muito difícil conseguir manter assim. Então, cara, eu removeria tudo. E aí é o que eu falei pra você, de repente você vai chegar aqui, você vai falar pra mim que não, que você mora com outras pessoas e é mais difícil pra você. Então, insisto, aqui eu tô considerando o meu estilo de vida. Então, eu moro sozinho, pra mim seria assim, mais fácil. Na verdade, eu não tenho nada dentro da minha geladeira, dentro de casa que possa ser uma tentação. Até pra mim, entre a gente, tá? Se eu tivesse alimentos calóricos aqui dentro da geladeira todos os dias, pra mim seria muito difícil. Mesmo que eu não tenha genética para sobrepeso e obesidade. Porque, cara, não tem como você comparar uma fruta com um chocolate, um bolo. Não dá. É muito mais saboroso. Sim, para mim também é muito mais saboroso. Então, a escolha ela seria mais difícil. Eu precisaria de muita energia e de muita tomada de decisão para falar não e, cara, consome muita motivação. Isso não é necessário. Então, remover tentações. Por mais que eu coma isso na rua, em algum outro lugar, beleza, mas em casa não vou ter absolutamente nada que não esteja na minha dieta. Tornar o saudável mais acessível, mais fácil. Como você pode ter frutas mais acessíveis? Eu teria frutas dentro de casa. Cara, se eu tiver que praticar exercício físico, eu vou facilitar o meu esforço. Vou me inscrever na academia mais próxima, eu me inscreveria na academia mais próxima. Ou então, se não tem academia próxima, eu vou no parque mais próximo e eu dou um jeito de fazer o exercício, qualquer exercício que faça eu me mexer. Eu preciso aumentar o gasto energético, então eu preciso me mexer. Vou caminhar, eu vou andar, eu vou me mexer. E se eu não consigo fazer isso na rua, eu vou fazer dentro de casa. Então, o que eu posso fazer? Eu vou lá e assisto algum conteúdo aqui na internet. Como praticar exercício com ferramentas caseiras, dentro de casa. Como praticar algum exercício dentro de casa. Dá um jeito. Eu dou um jeito de fazer isso. Se eu estou com pouca motivação para praticar exercício, então também eu preciso facilitar o meu esforço. Deixo o tênis na frente da cama, a roupa já tudo pronto. O mínimo de decisão possível que eu precise tomar, eu vou ajudar e facilitar a minha vida. Eu falo, beleza. O que eu preciso fazer? Qual é o comportamento que eu tenho que ter? Este daqui. Eu estou muito afim de fazer isso? Não. Mas vai ser importante? Sim. Então, como eu posso facilitar a minha vida? Ah, assim? Beleza. Então, faço isso. Mas eu não moro sozinho, Fernando. Eu não mando no que tem em casa. Então, cara, eu entendo a tua dificuldade e acredito que o mais importante é acolher essa realidade. Acolhe essa realidade. Você não precisa mudar tudo agora. Você só precisa tornar o que é mais o que for mais saudável, um pouco mais acessível. Vamos lá, criatividade, vamos pensar junto. Um gesto pequeno pode mudar muito, cara. Você pode, primeiro, eu conversaria com as pessoas. Eu faria isso. Então vamos lá, o que eu faria? Eu chegaria e conversaria. Ou pai, ou mãe, ou fulano, ou fulana, eu estou num processo de emagrecimento e eu preciso muito melhorar. Isso aqui está me afetando, isso está afetando minha saúde, está afetando a minha vida como um todo, minha autoestima, influenciando meu trabalho. Me sinto péssimo assim. Então eu agradeço se vocês colaboram e me ajudam e me dão apoio para eu conseguir implementar as minhas mudanças de hábitos. Eu não quero que vocês façam
nada disso, eu não tô aqui para mudar os hábitos de vocês, mas eu gostaria muito de que a gente chegasse em um acordo para tentar alinhar de que maneira eu posso ter acesso fácil àquilo que vai ser bom para mim e de que maneira eu posso não ter acesso fácil a tudo que vai me prejudicar. Será que vocês conseguem colocar os alimentos de vocês numa gaveta separada, que eu não saiba qual é, em algum outro local, em algum outro espaço aqui da cozinha? E eu posso ter aqui a minha gavetinha específica na geladeira? Vai lá. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, eu deixaria algo ali, uma gaveta só para mim, só para minhas coisas, meus alimentos e beleza, vamos dando um jeito. Então, olha para aquilo que está dentro da tua zona de influência, as condições que você tem no momento. Cara, eu pensaria seriamente, sim, no futuro, na possibilidade de novo, eu, Fernando, que faria? Eu pensaria na possibilidade de morar sozinho no futuro, ou pelo menos me permitir estar próximo de pessoas que me dão apoio, que é um outro passo que eu vou dar aqui para você. Passo número 3, eu criaria uma rotina alimentar consistente, não precisa ser perfeita. Eu preciso fazer pelo menos 80, 90% dos meus objetivos aqui, das minhas metas. Se eu não conseguir, o que aconteceu? Se eu não consegui, o que preciso ajustar? O foco é no padrão, não na perfeição, tá? Talvez eu nem pesaria os alimentos. Agora, o mais importante, se eu estivesse no início, com excesso de peso, eu não pesaria os alimentos. Eu não estou dizendo que pesar os alimentos seja ruim, que você não possa se beneficiar disso. Muito pelo contrário. Mas pode criar ali um contexto de muita rigidez que não é necessário. Porque o simples fato de você estabelecer horários simples, com refeições simples, 3, 4 refeições por dia. Ah, mas eu não consigo fazer na mesma hora do dia, porque minha rotina está difícil. Não precisa ser na mesma hora do dia agora. Precisam ser 3 ou 4 refeições. Se essas 3 ou 4 refeições estão me ajudando a manter o déficit calórico, eu vou ter resultado. Depois, com o tempo, é importante a gente olhar para a qualidade da refeição, para a quantidade, considerando a hora do dia, se é à noite, se é de café da manhã. Beleza, é uma etapa que pode ser importante, mas agora ela não é o centro da questão. Estabeleceria horários simples, com refeições básicas, uma base. 3, 4 refeições por dia. Como? Cara, lista. Alimentos saudáveis. Quais são todos os alimentos que eu considero que são saudáveis, que eu gosto e que são práticos? Eu faria uma lista, um por um. E eu focaria em única e exclusivamente consumir esses alimentos ao longo da semana. Deixaria um dia da semana para consumir algum alimento que não seja saudável. Um dia da semana. Pode ser um sábado à noite. Se não for um sábado à noite, na semana seguinte poderia ser domingo, conforme a rotina, poderia ser domingo. Foi uma na semana? Foi uma. Meta cumprida? Meta cumprida. Alimentos saudáveis têm uma densidade calórica diferente de alimentos que não são saudáveis. Então, quando você consome uma batata, quando você consome arroz, feijão, carne, vegetais, frutas, a densidade calórica é menor. Significa que numa porção maior, num volume maior, você tem menos calorias quando você compara, por exemplo, a um chocolate, um bolo, um sorvete e alimentos que sejam ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura. E tá tudo bem, como eu disse para você. A grande questão é que quando você seleciona esses alimentos, a maior parte do teu dia, ao longo da semana, mesmo que você chegue aqui e fala para mim, mas eu não quero emagrecer. Mesmo que você chegasse aqui e falasse para mim que não quer emagrecer, é provável que espontaneamente você teria dificuldade de entrar em superávit calórico, porque o volume da comida sinaliza através do teu intestino, do teu estômago para o cérebro de que já chegou comida o suficiente. Então, é mais fácil você perder peso, mesmo que você não esteja pesando a comida, porque você vai entrar em déficit calórico. Então, o déficit calórico é importante sempre, sempre. Se você não está pesando a comida e está perdendo peso, é porque você está em déficit calórico. Então, eu apostaria em... Agora, o foco é ter alimento saudável em casa. Ponto. Se eu comi um pouco mais num dia, se eu comi um pouco menos no outro, não é o importante agora. Eu focaria em 2, 3, 4, 5 meses selecionando alimentos saudáveis como um padrão e deixaria um alimento não saudável uma vez na semana. Metas específicas, 1 ou 2 metas específicas até ficar muito bom nelas. Por exemplo, 2 porções de frutas ou vegetais todos os dias. Dormir de 7 a 8 horas por noite. Por quê? Porque quando a gente dorme bem, isso influencia cada um desses pontos que eu falei aqui. Melhora a nossa capacidade de regular o apetite, melhora a nossa capacidade de acordar com mais energia no dia seguinte. E se eu acordo com mais energia, com mais disposição, é mais fácil que eu queira praticar um exercício físico, é mais fácil que eu me sinta melhor
para ter um treino mais intenso, para de alguma forma aumentar indiretamente o meu gasto energético, porque eu vou estar muito mais disposto para praticar o exercício físico. E não menos importante, ajuda na motivação. Quando você dorme mal, a tua motivação ela tende a ser mais vulnerável e é mais difícil que você sustente esforço. Então, cara, de novo, não precisa ser perfeito. Então, provavelmente eu não conseguiria dormir bem todos os dias e hoje, ainda hoje, eu não consigo fazer isso. Mas no mínimo 5, 4, 6 vezes na semana eu vou conseguir, né? Se eu não tivesse isso como uma meta, como uma prioridade, talvez eu não conseguiria nenhum dia. Então, é uma meta. Uma meta não significa que tem que ser perfeita. Significa que é um rumo, uma direção, e a gente vai mobilizar recursos para conseguir chegar, conseguir trilhar e andar por essa direção. Mesmo que existam percalços, e vão existir. A água é fundamental para saciedade. Então, de novo, se me ajuda na saciedade, é uma meta que precisa ser colocada e vista e observada. Se me ajuda na motivação, eu preciso considerar essa meta como algo importante. Se me ajuda na minha capacidade de aumentar o gasto energético, eu preciso fazer isso também. Consumir 3 a 4 refeições ricas em proteínas. 3 a 4 refeições ricas em proteínas. Ovo, frango, queijo, iogurte, whey protein, proteína vegetal, proteína de soja, fontes de proteínas em 3 a 4 refeições por dia. Faria isso. Ao longo da semana eu consumiria no máximo uma refeição livre, uma refeição mais calórica, uma vez na semana, exercício físico no mínimo 3 vezes na semana. No início é mais importante que você pratique algo que você gosta. Eu gosto de musculação, então eu faria 3 vezes na semana musculação, no mínimo. Se possível, 4. Se possível, 5. Não precisa ser uma regra rígida. 3 vezes na semana, então só vai ser 3 vezes na semana. Se eu conseguir fazer 4, vou fazer 4. Se eu conseguir fazer 5, vou fazer 5. Mas se eu não conseguir, vou fazer 4. Se eu não conseguir, depois vou fazer 3. Mas no mínimo, eu vou me criar condições para, no mínimo, eu preciso criar condições de fazer 3 vezes na semana. E eu me pesaria toda segunda e toda sexta-feira, tá? Onde o meu objetivo seria uma perda de peso de 1 a 2 quilos, pelo menos no início, de perda de peso no início. Se eu chegar na segunda-feira ou na sexta-feira e eu não atingir essa meta, eu não vou ficar me culpando e me atormentando em relação a isso, ficar me jogando para baixo em relação a isso. Eu vou olhar, tá, por que isso aconteceu? Será que é porque eu tô ganhando massa muscular no início? É precoce ainda? O que eu comi no final de semana? Ah, eu acho que eu fiz mais de uma refeição livre. Ah, será que eu tenho que ajustar agora a quantidade? Então eu ficaria observando o comportamento do meu peso ao longo do tempo. 30 dias. Beleza, eu vou monitorar durante 30 dias. Vamos ver o que vai acontecer com o peso. No dia 1 e no dia 30, como é que tá? Assim, eu anotaria toda segunda, toda sexta, porque vai ter no meio ali a refeição livre. Mas, de novo, você pode fazer toda segunda, você pode fazer toda sexta, você pode fazer um sábado, um domingo, não sei. Tô dizendo aqui para você o que eu faria. Toda segunda, toda sexta. Me dá uma boa referência para eu monitorar o progresso. Não para ficar dependente única e exclusivamente disso daqui. Para monitorar o progresso, para monitorar o processo. Quinto, eu treinaria a minha atenção para comer com o máximo de tranquilidade possível, sem pressa, e refletir sobre a minha escolha alimentar. Então, se eu tenho 10 minutos para fazer uma refeição, 10 minutos, correria do dia a dia, eu tenho 10 minutos. Esses 10 minutos eu vou fazer eles sem distrações, sem celular, sem TV, sem ficar falando com outras pessoas. Eu vou dedicar, ok, esses 10 minutos são os 10 minutos do meu almoço de paz e de tranquilidade, onde eu vou focar única e exclusivamente no que eu estou comendo. Isso é importante porque quando você focaliza a tua atenção, a informação que chega, a informação sensorial, a informação que é processada no cérebro é diferente de quando você não coloca a atenção no que você come. É mais fácil que você atinja o ponto ótimo de saciedade quando você mastiga devagar e quando você está prestando atenção no que você está comendo. Além de criar um contexto, uma situação ali associada ao momento de tranquilidade. Então vai ser um momento bom, onde eu estou esperando, vou esperar por esse momento. Vai ser um momento de ter uma relação saudável com a comida. Então eu faria isso, comeria sem distrações. E aumentaria muito a minha capacidade de diferenciar se eu estou com fome, necessidade de nutriente, ou se eu estou com vontade de comer algo específico e mais calórico porque estou ansioso, me sentindo um pouco mais estressado, porque eu estou muito cansado,
porque eu tô entediado, porque eu tô frustrado. O próximo passo seria aumentar minha capacidade de descrever isso. Pode parecer para você algo muito simples, mas a maioria das pessoas que aprendem a fazer isso, elas aumentam muito a sua sensação de controle com a comida. É um passo importantíssimo, então eu focaria em aprender a fazer isto. Quando eu tô com vontade, se eu estivesse com vontade de comer algo muito mais calórico fora do que eu planejei, eu buscaria alguma distração. Eu faria algo diferente. Vou ouvir uma música, sei lá, vou sair para andar, para caminhar, para correr, vou ligar para alguém, para conversar com alguém, vou passear com um cachorro, vou sair, vou respirar um ar puro, vou assistir algo engraçado na TV, vou buscar alguma forma de me distrair. E se ainda assim não melhorei, cara, eu faria uma refeição saudável. Que pode ser que você tenha aprendido que toda vez que você estava com fome, você buscava algo mais calórico. E aí se criou um hábito. Aí se criou um hábito. Então pode ser que você esteja sentindo realmente fome. Precisa comida. E quando você vai lá e come, quando faz uma refeição saudável, o valor do alimento ele diminui, porque agora você está saciado. Então o valor que a gente atribui a algum alimento calórico, o pensamento em relação a algo mais calórico, pode reduzir consideravelmente depois que você está saciado. Então eu faria isso, cara. Eu faria uma refeição saudável. Toda vez que eu estiver sentindo, toda vez que eu ficar pensando muito sobre algo mais calórico, pode ser que seja fome. Então deixa eu comer algo mais saudável antes. Se ainda assim, depois que eu comer algo mais saudável, eu continuar com o mesmo pensamento, aí ok, eu vou me permitir comer um pedaço disso daqui que de repente não é tão saudável assim. Só depois que eu fizer isso. Se depois disso tudo, ainda assim eu quiser e eu estiver sentindo vontade de comer algo mais calórico, ok, beleza. Então eu vou comer aquilo na quantidade mais saudável ou menos prejudicial possível. 6. Eu criaria uma rede de reforço social, de apoio social. E aqui é algo sensível, porque, cara, assim, pelo menos uma barreira protetora a gente precisa colocar. Eu evitaria exposição a críticas improdutivas, ambientes invalidantes onde as pessoas elas não respeitam os meus objetivos, aquilo que eu estou tentando comunicar. Eu vou lá, eu comunico algo e alguém ainda assim não considera isso como algo importante, não respeita ou de alguma forma fala algo que me faz mal, me desmotiva, eu vou comunicar isso para ela. Se ainda assim continua, eu vou dar um jeito de não me expor a isso. De novo, para mim é mais fácil porque eu moro sozinho. Então eu entendo que para você de repente que não mora sozinho, seja mais difícil fazer isso. Tudo bem. Ok, então o que a gente precisa fazer? O que eu faria? Ah, eu moro com outras pessoas. Cara, beleza, eu já comuniquei. Ainda assim, não resolve? Então eu preciso buscar urgentemente uma maneira de equilibrar isso. Eu tenho que regular esse processo de alguma forma. Eu estou recebendo algo muito negativo por um lado, eu preciso adicionar algo que seja mais positivo nesse sentido pelo outro. Eu vou buscar um mentor, eu vou buscar um nutricionista, eu vou consumir conteúdo aqui na internet de outras pessoas que me motivem. Eu vou eliminar todo o conteúdo que tem aqui na internet e por mais que eu goste, eu gosto muito disso, mas por algum motivo quando eu assisto eu procrastino, me desmotiva, eu fico me comparando muito e isso me paralisa, não me deixa fazer as coisas que eu tinha planejado em fazer, então eu elimino isso daí. Elimina isso daí, pelo menos por um tempo. Até que eu começo a ver resultado, eu começo a me sentir um pouco mais no controle do que eu estou fazendo, começo a me sentir um pouco já mais habituado. Beleza, vou me expor novamente a essa situação, vou tentar uma outra abordagem, mas se ainda assim eu vejo que não está funcionando, eu elimino de novo, retiro. Eu preciso criar condições para que eu me mantenha motivado no médio e longo prazo. Se me desmotivou, tira. Cara, para que eu vou ficar falando do que eu tô fazendo na internet, que eu comecei uma dieta, que eu isso, que aquilo, se de repente eu já sei que toda hora chega um monte de mensagem, um monte de gente dando palpite e falando, mas como você vai emagrecer comendo isso? Você vai emagrecer comendo arroz? Como assim? Cara, isso aí não vai dar certo. Então, se você sabe que você está vulnerável a receber isso e você não se sente com ferramenta para lidar com isso, cara, evita esse tipo de exposição. Faz no teu, faz aí na calada, em silêncio. Ah, deixa a coisa rolar. Então eu evitaria o máximo de crítica improdutiva. E vou lá e, cara, para mim para mim essa questão, insisto, hoje com o conhecimento que eu tenho é muito simples. Se não há respeito, se você não me ajuda, se você não colabora com o que eu estou tentando fazer, se você não cria e não facilita, não cria condições para facilitar minha vida, eu elimino isso daí, cara, tá fora, tá? Então, acredito que são poucas as pessoas que realmente vão compreender o que a gente precisa e que vão apoiar o que a gente precisa. E são elas que merecem mais da nossa atenção. Então, eu preciso ter essas pessoas próximas de mim. Pessoas que não sejam assim,
a gente se comunica, tem uma conversa. Se a coisa não flui, decisões precisam ser tomadas. Então, cara, você precisa tomar uma decisão. Eu entendo que seja difícil e não digo pra... Entenda que outras pessoas não precisam concordar com você, elas não têm que concordar com o teu estilo de vida. Eu não quero que alguém chegue e concorde com o que eu tô fazendo. Só preciso que ela respeite. Não preciso que ela concorde. Eu preciso que ela respeite. Que ela entenda que isso é importante pra mim. Que ela me permita e crie condições para que minha escolha ela possa me trazer os benefícios que eu acredito que são importantes no longo prazo. Ela não precisa concordar. E é normal ela, às vezes, não gostar. Se eu vou lá e falo, cara, não vou sair hoje para comer algo mais calórico, uma pizza no meio da semana, porque eu acho que não tem sentido. Pode ser no sábado e a pessoa fica chateada, cara, beleza, direito dela ficar chateada. Ok, faz parte. Se é alguém que gosta de mim, é alguém que quer o meu bem, depois ela vai entender e vai estar tudo certo, tá? Então é isso. 7, e não menos importante, eu aceitaria pequenas escorregadas e pequenas falhas no meio do processo como parte do processo. Flexibilizar o comportamento, curiosidade, menos excesso de autocobrança. Isso não é útil, não tem não, não é algo que vai me permitir continuar progredindo. Então eu vou avaliar cada erro que eu cometi como uma informação. Se durante um dia da semana, uma segunda-feira, você teve um superávit calórico de 200 calorias, você comeu um pouco mais do que estava na tua dieta, beleza. Mas aí na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, você teve um déficit calórico, por exemplo, talvez 800 calorias, ao final da semana você teve um déficit calórico de 600 calorias. Então é provável que você continue emagrecendo. Por isso que a gente não pode levar em conta as exceções como algo muito rígido, como se porque você fez uma refeição fora da tua dieta com mais calorias, já estragou tudo ao longo da semana. Não, você pode voltar e você pode ter um déficit calórico ao longo da tua semana aqui. Por isso que quando a gente fala da perda de peso, a gente não fala de um processo que ele acontece assim. A perda de peso, ela é mais ou menos isso daqui. É esse gráfico. Você ganha, perde, ganha um pouquinho, perde, ganha um pouquinho, perde, ganha um pouquinho, perde, e assim o processo ele vai acontecendo e ele tem que ser sustentável. Se aqui você estava com 90 quilos, no final de 2, 3 meses, a gente espera que você esteja hipoteticamente com 85 quilos. Normal que você tenha uma variação de 1 quilo por dia, por exemplo. Então você pode acordar um dia com 91 quilos, no outro dia você vai e acorda com 89,500. No outro dia você foi lá e acordou com 90 quilos, aí você volta para 89,700. No outro você acordou com 90,5 e aí depois você vai estar com 88 e assim sucessivamente, entende? Por que eu não consegui fazer isso? O que aconteceu antes que me impediu de fazer isso? Por que eu perdi o controle com a comida ontem? Quais foram as condições que foram se dando ao longo da semana? O que mudou ao longo da semana que me colocou num estado mais vulnerável para perder o controle com a comida à noite, em casa? Eu me planejei, o que eu deixei de fazer que eu posso ajustar essa semana? Erro é informação. Quanto mais eu erro, melhor, porque eu tenho mais informação. O problema é, quando eu erro, vejo a informação e não faço ajustes em relação a isso. É provável que eu vá errar de novo, e não tem problema, só que agora eu errei de novo numa outra circunstância, numa outra situação. Eu tiro mais algum tipo de lição disso, então eu vou buscando as lições, as informações. Culpa excessiva pelo que eu fiz, pelo que eu comi, ela tende a não ser tão útil quanto parece à primeira vista. Ela motiva você para querer fazer alguma mudança depois, mas ela não te permite olhar para as coisas em perspectiva. Cara, o que eu estou fazendo? Qual está sendo o padrão? 80% está sendo isso? Não é um episódio isolado de algo que eu não consegui fazer que vai prejudicar isso. Então, quais foram as condições que se deram que por isso eu não consegui manter? Como eu posso fazer para, de alguma maneira, não repetir esse episódio isolado de alguma possível falha? Como eu posso fazer? Ok, então vou me planejar para da próxima vez fazer isso. Sei que parece simples falando assim e não é simples, é realmente difícil, é desconfortável, mas, cara, é difícil, é desconfortável para todo mundo. Vai ser difícil, desconfortável. Se eu não olhar para isso, se eu não olhar para o erro, para a falha, vai ser difícil, desconfortável permanentemente. Se eu olhar para o erro e para a falha, vai ser difícil e desconfortável, mas vai me ajudar a ampliar minha zona de conforto com o passar do tempo. Eu vou ficar cada vez melhor. Então, das duas, uma. Eu fico cada vez melhor com o erro
o erro é uma forma de poder, o que me ajuda a ficar cada vez melhor, pensamento lógico. Ou eu evito olhar para o erro, o que faz eu me sentir mal agora, e não vou ter informações sobre isso, não vou conseguir fazer ajustes, vou acreditar que isso não vai acontecer de novo, mas vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O erro ele é uma informação. Tira lições disso. Número 8 e não menos importante, eu buscaria maneiras de monitorar o progresso de forma que me mantenha motivado. Eu não ficaria olhando apenas para o peso. Legal, tô perdendo peso, ótimo. Como é que eu tô me sentindo? Como é que tá meu nível de energia? Como é que eu acordei hoje? Eu produzi melhor? Como é que eu senti a minha autoestima? Será que eu enfrentei o meu trabalho de uma outra forma? Agora eu tô conseguindo me visualizar com uma outra roupa, fazendo outras coisas estão melhorando porque eu estou perdendo peso, são coisas que são importantes para mim. Eu estou motivando outras pessoas que estão me olhando, estão aprendendo a partir do que eu estou fazendo. Ah, legal. Então eu começo a anotar essas pequenas vitórias. Eu vou lá e anoto numa agenda, cara. Eu anoto numa agenda. E eu vou lá e me parabenizo por isso. E vou lá e escrevo. Eu dedico uma hora do dia, enquanto estou tomando um café, enquanto estou refletindo, em me validar, me auto-reforçar, me reforçar pelos pequenos progressos que eu estou fazendo. E me visualizar, me deleitar, apreciar um futuro próximo onde eu vou estar vivendo algo próximo da vida que eu considero que é importante para mim, mais saudável, com mais energia, com mais leveza, com mais habilidades, com mais capacidades e cada vez mais próximo daquilo que vai me deixar com satisfação pelo que eu estou fazendo. Apesar das dificuldades, apesar das falhas que eu vou ter. E aí, lá na frente, coisas novas vão surgir, novas motivações podem surgir, e é isso que eu faria. E é isso que eu espero que possa te ajudar para você também conseguir implementar de alguma maneira. Pensa como isso pode te ajudar. O que você vai colocar em prática? Coloca aqui nos comentários o que você acredita que pode colocar em prática. Me ajuda a saber se foi útil para você. E a gente se vê aí ao longo dessa jornada. Eu vou ficar muito feliz se você me falar que eu te ajudei de alguma forma. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.